E aí, vamos lá? Então, seguindo para a gente trabalhar como é que funciona o procedimento expropriatório. Ele se desenvolve em duas fases, tá? O procedimento da desapropriação vai se dividir, primeiro, numa fase declaratória, em que o Estado declara a utilidade pública e o interesse social, e depois a fase executória, que é quando se paga o dinheiro e entra no bem. Então, na prática, a desapropriação vai se desenvolver nessas duas fases. Primeiro, o Estado faz uma declaração, o Estado genericamente considerado, né? O poder público faz uma declaração de utilidade, necessidade pública ou interesse social, e depois ele vai pagar o dinheiro, matei o mosquito, vai pagar o dinheiro e entrar no bem. A ideia é, esse bicho está me enchendo o saco desde o primeiro bloco. Então, o raciocínio é que a gente precisa entender as duas fases. Começando, o Estado declara utilidade pública ou interesse social. A competência declaratória é restrita. Só quem pode declarar utilidade pública ou interesse social são os entes da federação. Claro que eu estou falando da desapropriação comum, né? Então a gente sabe que não tem limite só município ou só União, mas quem declara utilidade pública ou interesse social é União, Estados, municípios ou Distrito Federal. Somente os entes da federação têm competência para a declaração de utilidade pública ou interesse social. Você vai dizer assim, mas o INCRA desapropria? O INCRA executa. A União, ela declara a utilidade pública do bem. O INCRA, que é uma autarquia federal, né? A União declara o interesse social, o INCRA executa para fins de reforma agrária. Então, a ideia é de que a competência declaratória, a competência para declarar a utilidade, necessidade pública ou interesse social, é dos entes da federação. Quem declara utilidade, necessidade pública ou interesse social são os entes da federação, União, Estados, municípios ou Distrito Federal. Tem algumas exceções irrelevantes para a gente. Seguinte, a declaração é feita ou por meio de decreto, a gente sabe, decreto expropriatório, né? Ato do chefe do executivo, ou por meio de lei. Então, é possível que a declaração de utilidade pública ou interesse social seja feita mediante decreto, o famoso decreto expropriatório, ou é possível que essa declaração seja feita mediante lei. Então, se admite que a declaração de utilidade pública ou interesse social se dê mediante decreto. É possível que essa declaração se dê mediante lei. Então, ou o decreto do chefe do executivo, ou uma lei de efeitos concretos para declarar utilidade, necessidade pública ou interesse social. E aí eu te pergunto uma coisa. Declarou-se a utilidade, a necessidade pública ou interesse social sobre o bem. O bem passa para as mãos do Estado? Sim ou não? Claro que não. A gente sabe que o bem só pode passar para as mãos do Estado depois do pagamento da indenização, que tem que ser prévia, tem que ser justa e tem que ser em dinheiro. Então, a simples declaração de interesse público no bem não enseja aquisição de propriedade. Não é possível que o bem passe para as mãos do Estado pela simples declaração, tá? No entanto, essa declaração gera algumas consequências. A gente costuma dizer que com a declaração, o bem passa a ficar sujeito à força expropriatória do Estado. Então, efetivada a declaração, o bem estará sujeito à força expropriatória do Estado. Essa é a ideia. Essa declaração, ela tem algumas consequências. O bem estará sujeito à força expropriatória do Estado com a declaração de utilidade pública ou interesse social. E isso gera determinadas consequências, né? Primeiro, declarada utilidade pública ou interesse social, nesse primeiro momento, o Estado ele tem o poder de penetrar no bem. Penetrar no bem, pessoal, para fazer medições, avaliações no terreno. A ideia é que essa desapropriação ela se dará de forma a que o sujeito poderá penetrar no bem para fazer medições, para fazer avaliações no terreno, para definir o valor indenizatório. Pessoal, o Estado não vai penetrar no bem para tomar para ele. Isso é o que confunde alguns de vocês, né? A prova diz assim, declarada utilidade pública ou interesse social, letra A, o Estado pode penetrar no bem objeto da desapropriação. Tá certo. Você vai pensar assim, não, porque você imagina penetrar no bem seria tomar. Na verdade,
Ele vai penetrar no bem para medir, para avaliar o terreno, para definir o valor indenizatório, porque nesse momento, com a fase declaratória, ocorre o que eu considero mais importante dessa fase. Ocorre o que a gente chama de fixação do estado do bem. O que é a fixação do estado do bem? É o poder público dizendo, meu querido, eu quero o bem no estado em que ele se encontra nesse momento. Se você fizer alguma melhoria no bem a partir de agora, vai fazer por sua conta, eu não pago. Então, a fixação do estado do bem é isso. É o poder público dizendo, olha, eu quero o bem no estado em que o bem se encontra nesse momento. Se você fizer alguma melhoria no bem a partir de agora, vai fazer por sua conta. Eu não pago. Eu pago o bem no momento em que o bem se encontra, no estado em que ele se encontra, dessa forma. Então, a ideia é de que as melhorias feitas no bem após a declaração não serão indenizadas. A regra é essa. A princípio, as melhorias que sejam feitas no bem após a declaração não serão objeto de indenização. O Estado, ele não indeniza melhorias feitas no bem após a declaração de utilidade pública ou interesse social, tá? Tem exceção? Tem. Serão indenizadas, mesmo que feitas após a declaração, as benfeitorias necessárias e serão indenizadas as benfeitorias úteis, desde que tenham sido autorizadas. Então, serão indenizadas, ainda que feitas após a declaração, as benfeitorias necessárias e também as benfeitorias úteis autorizadas. A ideia é essa. Declarou-se a utilidade pública ou interesse social, as melhorias feitas após a declaração não serão indenizadas, somente se forem benfeitorias necessárias ou benfeitorias úteis autorizadas. As necessárias não dependem de autorização, as úteis, sim. Ok? Só para ver se entendeu. Imagina o seguinte, o Estado está aqui o seu terreno, você tem um terreno na Prado Forte Bomba, aqui na Bahia. Você decidiu comprar o terreno e decidiu construir. Pediu uma licença para construir, o município concedeu a licença para construir. O problema é que antes de você começar a construir, se declarou a utilidade pública do seu bem. Então, o poder público foi lá e declarou a utilidade pública do bem. Minha pergunta é, pode construir? Claro, o terreno é dele, né? Então, ele vai construir, ó, um andar, 2, 3 e 4. Ele pode construir, sim. Agora, essa construção vai ser indenizada? Não. Tem uma súmula do STF para dizer isso, é a súmula 23, não é súmula vinculante não, súmula orientadora mesmo, das antigas. Pois é, a súmula 23 do STF diz que após a declaração de utilidade pública, ele pode fazer construções. Então, se tiver uma licença para construir, ela continua válida. Se não tiver, ele pode requerer uma licença para construir e ela vai ser concedida. Então, ele pode fazer as construções mesmo após a declaração de utilidade pública ou interesse social. No entanto, as construções feitas após a declaração não serão indenizadas. A ideia é de que essas construções que sejam feitas após a declaração de utilidade pública ou interesse social, essas não serão indenizadas, tá? Então, o Estado, ele não indeniza as construções e melhorias feitas após a declaração de utilidade pública ou de interesse social, ok? Beleza. A questão é, declarou-se então a utilidade pública ou interesse social, como a gente já combinou, o Estado tem o poder de ingressar no bem, né, sem necessidade de força judicial, ele não precisa de uma decisão judicial, ele pode penetrar no bem administrativamente e estará fixado o estado do bem, o que significa dizer que, com exceção das benfeitorias necessárias e das benfeitorias úteis autorizadas, as melhorias feitas após essa declaração não serão alvo de indenização, não serão utilizadas para o cálculo da indenização, tá? Aí eu peço para você raciocinar comigo. Sabe o que acontece, pessoal? Raciocínio, não adianta decorar que depois esquece, né? Eu filho de uma amiga minha, 3 ou 4 anos de idade, ela estava discutindo alguma coisa com o marido, se eu não faço isso, nem que você me dê 5 mil reais. O menino perguntou, mãe, 5 mil reais é o quê? Ela disse, meu filho, é muito dinheiro, você viaja, vai na Disney. O menino, tá. Aí, setembro, outubro, sei lá. Chegou em dezembro, liga a avó dele do Rio.
Essa minha amiga imita igualzinho. Diz que a avó fez, Miguelzinho, coisa linda da vovó. Você quer o que de Natal? Sabe o que ele disse? 5 mil reais. Pois é. Ela disse, 5 mil beijos, Miguelzinho. Ele, beijos não, vó, reais. Né? Porque decorou. Nem sabe mais o que é, nem sabe. Nem... Ela, obviamente, disse, Mateus, tenho certeza que minha sogra acha que eu treinei ele para pedir. Né? Mas não, decora rápido. Esquece rápido. Então vamos raciocinar aqui. Concorde comigo que com a declaração de utilidade pública ou interesse social, realmente o bem não saiu das mãos do particular. Isso é fato. Mas esse particular ficou sujeito a um monte de restrição. E pelo menos por enquanto, ele não ganhou nenhum centavo. Exatamente. Ele está sujeito a um monte de restrição. O Estado pode penetrar no bem, as melhorias que ele fizer não serão objeto de indenização. Enfim, ele se submete a um monte de restrição e, pelo menos por enquanto, por essas restrições todas, ele não ganhou nada, nenhum real. Por isso, essa declaração tem que ser executada. Se ela não for executada, ela decai. A declaração de utilidade pública ou interesse social, ela tem um prazo de caducidade. Se ela não for executada dentro desse prazo, ela decai. E se ela decair, não tem como executar mais. A ideia é que depois de declarada utilidade pública ou interesse social, ele precisa executar a declaração dentro do prazo de caducidade dela. E que prazo é esse? Depende. Se for uma declaração de utilidade ou necessidade pública, ela decai em 5 anos. Se for uma declaração de interesse social, decai em 2 anos. Então, declarada utilidade ou necessidade pública não executou em 5 anos, decai. Declarou-se o interesse social sobre o bem, não executou em 2 anos, decai. Então, a ideia é que essa declaração de utilidade, necessidade pública ou interesse social tem um prazo de caducidade. No caso da declaração de utilidade e necessidade pública, se não executar em 5 anos, decai. No caso da declaração de interesse social, se não executar em 2 anos, decai. E depois que decair, não tem como executar de novo, tá? Não tem como executar de novo. Mas tem como fazer uma nova declaração sobre o mesmo bem, ou seja, decaiu a declaração porque passou o prazo de caducidade sem ninguém fazer nada. O poder público pode, então, de novo, declarar o mesmo bem como de utilidade pública ou interesse social? Pode. Só que, nesse caso, ele precisa respeitar o período de 1 ano, que é um período de carência. Então, ele não pode emendar uma declaração na outra. Depois que decaiu a declaração, para que ele possa declarar de novo o mesmo bem, como de utilidade, necessidade pública ou interesse social, ele precisa respeitar 1 ano de carência, para que eu não possa, se eu emendo uma declaração na outra, o bem fica eternamente sujeito à força expropriatória do Estado. E é isso que a gente quer evitar, né? Esse bem, ele não pode ficar eternamente sujeito à força expropriatória do Estado. Depois que decaiu a declaração, pelo menos 1 ano tem que se respeitar para que se possa fazer de novo uma nova declaração sobre o mesmo bem. Ok? Beleza. Declarou-se utilidade pública ou interesse social, passa-se à fase executória. Cuidado, executar é promover a desapropriação. Estou te falando isso porque a prova de vocês, ela não usa a expressão executar. Ela usa a expressão promover, exatamente para você se confundir. Porque quando ela diz, fulano de tal não pode promover desapropriação, primeira coisa que você pensa, meu Deus do céu, promover que fase, né? Declaratória ou executória? Então, promover diz respeito à fase executória. Executar ou promover significa pagar o dinheiro e entrar no bem. Então, depois de declarada a utilidade pública ou interesse social, vai se promover a desapropriação. Executar propriamente dita, né? Que é pagar o dinheiro e entrar no bem. A competência executória é mais ampla. Quem é que pode promover? Quem é que pode executar a desapropriação? Primeiro, os próprios entes federativos podem, né? Então, União, Estados, municípios e Distrito Federal, eles mesmos que declararam utilidade pública ou interesse social, podem executar essa desapropriação. Problema nenhum.
Então, é possível que a desapropriação seja promovida pelos próprios entes federativos. União, estados, municípios e Distrito Federal, eles declararam utilidade pública ou interesse social, eles podem promover essa desapropriação. Beleza. Mas eles também podem delegar essa competência executória. Diferente da competência declaratória, que não se delega, quem declara é sempre um dos entes da federação. No caso da competência executória, os entes federativos podem promover a desapropriação, mas também é possível se delegar essa competência para as entidades da administração indireta, também para os consórcios públicos, que a gente conversou na aula passada, e também para as concessionárias de serviço público. Então, quem pode promover desapropriação? Entidades da administração direta, entidades da administração indireta, consórcios públicos e concessionárias de serviço público, se houver previsão em lei ou no próprio contrato de concessão. Então, no caso das concessionárias de serviço público, se houver previsão em lei ou em contrato, a concessionária pode promover desapropriações. Essa é a pegadinha clássica da prova da OAB. Se você olhar as provas anteriores, você vai ver que estão na prova objetiva mesmo. É porque não muda. A objetiva e a subjetiva são a mesma coisa, tá? Eu disse a vocês já uma vez e repito, fiquem tranquilos em relação à segunda fase de administrativo. Se você optou pela segunda fase de administrativo, pode confiar em mim que você vai trabalhar tudo o que você precisa, porque a matéria é pequena, é uma matéria que você vai ter que estudar depois mesmo, né? Se quiser fazer concurso principalmente. Então, é uma matéria pequena que a gente vai trabalhar toda, do início ao fim. E as questões de administrativo de primeira e de segunda fase, elas são muito parecidas. Claro, tira a assertiva, mas elas são casos concretos. Não é complicado não, tá? Então, essa foi de primeira fase. Eu acho que já caiu na segunda fase, bem parecida também. Mas na primeira fase, que é o que a gente está se preocupando agora, tinha uma questão que dizia: a empresa X sagrou-se vencedora num contrato de concessão de serviço público precedida de obra, no qual ela deveria fazer a duplicação de uma rodovia e a manutenção da rodovia. Para fins de duplicação, era necessário promover algumas desapropriações de terrenos lindeiros. Aí a letra A, que todo mundo marcou. A concessionária de serviço público, por ser uma entidade privada não integrante da administração, não pode promover desapropriações. Está errado. Ela pode sim. A concessionária de serviço público pode promover desapropriações se houver previsão em lei ou no contrato. Ela não pode declarar utilidade pública, interesse social, mas promover desapropriação, sim. Se houver previsão em lei ou no contrato, essa concessionária pode promover, executar a desapropriação. Tranquilo? Ótimo. E como é que funciona essa fase executória? Depende. Primeiro, é possível que o particular faça um acordo. Se houver acordo, a execução da desapropriação ocorre na via administrativa. Acordo, gente. Não é o particular dizendo, ó, pensando bem, eu já queria vender mesmo. Não, não é isso. O bem já era. O acordo diz respeito ao valor indenizatório. Então não me interessa se você quer perder o seu bem ou não. Perdeu o bem, você vai. Isso é indiscutível. A discussão aqui tem a ver com o valor indenizatório. Então, se o particular ele concordar com o valor indenizatório oferecido pelo Estado, a execução ocorre na via administrativa. A ideia é essa. Quando eu falo de acordo, eu estou falando de acordo em relação à indenização. Se ele concordar com o valor indenizatório, a execução ocorre na via administrativa. Ponto final. Eu entrego o bem, recebo o dinheiro, resolveu. Tá? E depois, eu posso mudar de ideia e pedir mais indenização? Posso. Eu posso pedir mais indenização. O que eu não posso é mudar de ideia e pedir o meu bem de volta, tá? Então, depois que a execução da desapropriação se deu na via administrativa, já era. O bem já é do Estado. A desapropriação já foi executada. O bem já pertence ao Estado. O que eu não posso é pedir esse bem de volta. Agora, eu posso discutir depois, dizer que eu quero mais indenização. Isso aí não tem problema, não. Agora, eu não tenho como pedir o bem de volta mais, tá? Então, havendo acordo, a execução ocorre na via administrativa e está concluída na via administrativa. Acordo, igual minha mulher. Minha mulher faz os acordos comigo que ninguém merece. Teve uma vez que a gente estava aqui, neném pequena, 4, 5 meses, aí me ligam, vamos jogar pôquer? Eu disse, não vou não, estou com a neném pequena, desliguei o telefone. Aí ela fez, era quem? É porque a mulher queria saber na hora, né? Cada mergulho é um flash. Aí eu disse, meu amor,
era o pessoal chamando para jogar pôquer. Aí ela disse, vá, meu amor. Eu juro que eu ouvi isso. Vá, meu amor. Eu disse, rapaz, não vou não. Vou não, que eu estou aqui com você te ajudando. Vá, que eu não me incomodo. Disse ela. Juro, foi verdade. Eu disse, você tem certeza? Tenho, faço até questão. Não sei, essa parte eu não sei se ela insistiu tanto. Mas ela disse que eu fosse. Aí eu fui. Joguei pôquer, me diverti. Quando eu voltei, ela estava com a cara deste tamanho. Aí eu disse, não tá certo, a gente fez um acordo, você disse que eu podia ir, que você não se incomodava. Ela me soltou a seguinte pérola, pra mim isso foi a coisa mais surreal que eu já ouvi. Eu não me incomodei porque você foi, não. Eu me incomodei porque eu queria que você preferisse ter ficado. Não existe. Eu nunca ia preferir ficar limpando merda de criança ao invés de jogar pôquer. Mas eu ia ficar por amor, como eu fiquei outras vezes, né? Pois é. Não, é um absurdo. Pois é, pra minha mãe disse que ela tem razão. Minha mãe, ó, quando ela disser vá, preste atenção na entonação. Deve ser tipo, vá, sacana, né? Jogar pôquer. Enfim, eu tô agora com isso na minha cabeça. Acordo tem que raciocinar bem. Minha mulher é braba. Mas, enfim, se não houver acordo... Então, havendo acordo, a execução ocorre na via administrativa. Se não houver acordo, o que acontece muitas vezes, porque normalmente o valor oferecido pelo Estado é um valor baixo. O Estado, normalmente, oferece valores mais baixos pelo terreno das pessoas. E aí, nesse caso, se não houver acordo, a execução se dá na via judicial, por meio da propositura de uma ação de desapropriação. Então, se não houver acordo, seja porque o proprietário não concordou com o valor oferecido pelo Estado, seja porque o Estado não sabe quem é o proprietário do bem, né? Então, não havendo acordo, não sendo possível figurar essa desapropriação na via administrativa, porque não houve um acordo em relação ao valor, então, a execução se dá na via judicial, por meio da ação de desapropriação, que é uma peça que a gente se preocupa aqui um pouquinho para a primeira fase. Mais uma vez, eu repito que na segunda fase, isso aqui nem vai ser tão relevante, porque assim, as peças mais complicadas, né? As ações propostas pelo Estado não caem na prova da OAB. Então, eles não podem te pedir para representar o Ministério Público, o Estado, nada disso. Então, na verdade, a gente limita a prova da OAB às peças propostas pelo particular em face do Estado, né? Ao longo dos 26 exames, já caiu apelação, contestação, agravo, mandado de segurança, ação de procedimento comum e ação popular. Foi o que já caiu, desde que a FGV assumiu, tá? Então, assim, é porque são as ações do particular em face do Estado. As ações propostas pelo Estado não são relevantes para a gente. Mas na primeira fase, eu quero que você tome cuidado com isso. Por quê? A ação de desapropriação segue algumas peculiaridades. Ela é proposta pelo ente expropriante. Então, o poder público propõe a ação de desapropriação. Ele diz, juiz, eu ofereci tanto e ele achou pouco. E aí, tá pouco ou tá bom, né? Então, é o ente expropriante quem propõe a ação. E o particular é chamado a contestar o feito. A matéria de defesa é limitadíssima, de acordo com a lei. A única defesa de mérito admitida ao particular é o valor indenizatório. No mérito, ele não pode discutir mais nada. É porque ele pode fazer aquelas alegações que requerem a extinção do feito sem julgamento de mérito. Então, matéria processual, sim. Litispendência, coisa julgada. Ele pode alegar vícios processuais. Esses vícios processuais, litispendência, coisa julgada, isso sim, ele pode discutir nessa ação. Indenização é a única matéria de defesa de mérito, porque esses vícios processuais ensejarão a extinção do processo sem análise de mérito. No mérito, a única matéria de defesa admitida ao particular é o valor indenizatório. No mérito, ele não pode discutir mais nada, só o valor da indenização, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível se discutir a ilegalidade do ato de desapropriação no judiciário? Claro, no judiciário. Eu posso discutir a ilegalidade de qualquer ato. Então, eu posso discutir a ilegalidade do ato de desapropriação no judiciário. Problema nenhum. A questão é, eu não posso discutir nessa ação. Então, a lei diz que qualquer outra ilegalidade que eu queira alegar, eu vou ter que discutir por meio de uma ação direta. Então, se eu quiser requerer a ilegalidade do ato de desapropriação,
eu vou ter que fazer por meio de uma ação direta. Eu vou propor uma ação anulatória e nessa ação anulatória eu vou pedir a anulação da desapropriação. É uma ação de procedimento comum, processo civil, né? Claro, distribuída por dependência, mas é processo civil. O fato é que ela nem me interessa. O que me interessa é a ação de desapropriação. E na desapropriação, a única matéria de defesa admitida ao particular é o valor indenizatório. Mais nada, tá? Por isso, você vai raciocinar comigo. Se a única coisa que o particular pode alegar em sua defesa é o valor da indenização, se ele ganhar essa ação, ele ganha dinheiro. O bem já era. Então, a gente não está mais discutindo se ele vai levar o bem ou não. O bem já era. Eu estou discutindo o dinheiro, né? Se o particular ganhar muito bem essa ação, ele ganha muito dinheiro. É só o que ele ganha. Por isso, o Estado vai chegar para o juiz e vai dizer, juiz, se a gente está aqui de excelência, se a gente está aqui discutindo dinheiro, me entregue logo o bem. Não faz sentido que eu não possa dar a atenção pública necessária a esse bem, já que a gente está discutindo dinheiro. Então, a gente continua discutindo o dinheiro e você me entrega logo a posse do bem. É o que o Estado vai pedir. Então, o Estado pode requerer e o juiz pode conceder uma liminar de emissão provisória na posse do bem. Então, nessa ação, é possível que o juiz conceda liminarmente, pelo requerimento do autor, a emissão provisória da posse do bem do Estado. Então, o Estado ele vai se emitir provisoriamente na posse do bem. Tá? Então, a ação é proposta e o Estado pode requerer uma liminar de emissão provisória na posse do bem. Para isso, 2 requisitos devem estar presentes. Tá? Para que ele possa se emitir provisoriamente na posse, a gente precisa comprovar 2 requisitos. Primeiro, ele vai, de alguma forma, fazer uma declaração de urgência. Então, o Estado, ele tem que fazer uma declaração de urgência informando que é urgente ingressar no bem. Normalmente, essa declaração é feita no próprio decreto expropriatório. A lei não exige que seja feita no decreto expropriatório, não. Eu só estou lhe dizendo que, em regra, no próprio decreto expropriatório, ele declara utilidade pública ou interesse social e ele já declara urgência. Não tem problema, tá? Mas ele tem que fazer uma declaração de urgência. Essa declaração de urgência vale 120 dias. A validade dela é de 120 dias. Então, depois que ele faz a declaração de urgência, em no máximo 120 dias, ele tem que requerer a emissão na posse. E o segundo requisito é que nesse requerimento da emissão na posse, ele deposite em juízo o valor incontroverso. Então, lembra aquele valor que você achou pouco e ele achou justo? Ele já deposita em juízo. Então, depois que ele declara urgência, em no máximo 120 dias, ele tem que requerer a emissão na posse com o depósito em juízo do valor. Senão a declaração decai e essa não se renova, tá? A declaração de urgência não tem como ser renovada. Ou é urgente ou não é. Ele deposita em juízo o valor incontroverso e, como o particular já está perdendo a posse do bem, é razoável que ele receba alguma coisa. A lei regulamenta de que, nesse caso, o Estado se emitindo provisoriamente na posse do bem, o particular tem direito a levantar 80% do valor depositado. Então, esse particular, ele automaticamente levanta 80% do valor depositado. Os outros 20%, ele deixa lá como garantia do juízo, tá? Então, no momento que o Estado se emite na posse do bem, esse particular, ele já pode levantar 80% do valor depositado. Os outros 20%, ele deixa como garantia do juízo. Se ele quiser levantar 100%, ele pode, mas aí ele tem que concordar com o valor. Ele concorda com o valor, levanta 100% e o processo acaba ali. Se ele quiser continuar discutindo o valor indenizatório, ele só pode levantar 80% do valor depositado. No final do processo, com a decisão final transitada em julgado, né, com a formação da coisa julgada, aí ocorre a aquisição da propriedade pelo poder público, porque até então a única coisa que ele tinha era a posse, né? Ele adquire a propriedade com a decisão final transitada em julgado. Então, transitada em julgado a decisão final da ação de desapropriação, o Estado já adquire a propriedade do bem. O registro posterior é para eficácia só, mas a propriedade não é adquirida pelo registro, ela é adquirida
pela decisão final transitada em julgada nessa ação de desapropriação. Ok? Beleza. Me dá um minuto. Eu volto para a gente seguir aqui ainda.